A estatística, nos dados, né, no que se refere à coleta de dados, esses dados eles também podem ser representados em forma de gráficos e tabelas, né? O objetivo dos gráficos e tabelas nada mais é do que resumir esses dados, apresentar eles de uma forma mais condensada, tá certo? Os tipos de gráficos, nós temos aí alguns tipos de gráficos também que vocês podem dar uma olhada no livro didático. Para o gráfico de barras, nós temos o vertical, né, que são barras retangulares verticais. Nós podemos ter o horizontal e podemos ter o de barras múltiplas, né, para fazer, geralmente para a gente realizar esse tipo de gráfico para fazer comparações. Já no gráfico de linhas, tá aqui, ó, é uma linha, né, que vai assumindo pontos, dependendo aí dos dados que foram colocados. Nós podemos ter também o gráfico de setores, que nós conhecemos mais ou menos como gráfico pizza. Nós podemos ter também a pirâmide etária, né, também é um gráfico utilizado para comparações. E nós podemos ter o pictograma, que é um gráficozinho mais ilustrativo, né? Ele serve mais para chamar a atenção a respeito, por exemplo, de alguma situação. No caso aqui, por exemplo, eu poderia fazer este gráfico aqui populacional, população de homens e a população de mulheres, né? Utilizando cores diferentes. Então, para gráficos e tabelas, nós temos esses tipos de gráficos dentro aí, complementando esse estudo de estatística, tá certo? O exercício 1, proposto na página 113, ele traz algumas variáveis para você classificar, né? Dentro de um questionário que foi utilizado para pesquisa. A idade, como a idade não pode ser um número decimal, ela é uma variável quantitativa discreta. O sexo é uma variável quantitativa nominal. O estado civil também é nominal. O grau de instrução é uma qualitativa ordinal, né? A gente sabe que a pessoa pode ter o ensino médio completo, incompleto e assim vai indo. Nós temos a classe social, que também é uma qualitativa ordinal. O número de filhos, né, só pode ser discreta, números inteiros. A massa é uma quantitativa contínua, porque a massa pode assumir números aí decimais, e a altura também uma qualitativa contínua. Já o exercício da página 118, a questão número 5, traz duas tabelas, uma do consumo médio diário de água por pessoa no Brasil e nas regiões brasileiras em 2013, e a outra tabela, segunda, é a quantidade de água necessária para produzir alguns produtos, né? Então, você vai responder algumas questões. A letra A pede quais são os dados apresentados em cada tabela. Então, nesse caso, você vai colocar como resposta o quê? Apenas o título de cada tabela. No título de cada tabela, você tem as informações a respeito dos dados que serão apresentados. Na letra B, pergunta aí qual é a região brasileira que apresentou menor consumo médio de água por habitante em 2013, né? Nós temos a região Nordeste, segunda tabela, e a que apresentou maior consumo, a região Sudeste. Em 2013, o Brasil tinha cerca de 201 milhões de habitantes. Quantos litros de água aproximadamente foram consumidos diariamente no Brasil em 2013? Então, na tabela, o consumo do Brasil em 2013 foi de 166 litros por habitante, né? Colocando aí a população de 201 milhões vezes a quantidade de litros consumidos, nós temos aí a resposta de 33 bilhões 366 milhões de litros, tá bom? Na letra D, pergunta referente à segunda tabela. Dos produtos apresentados na tabela 2, quais necessitam de uma quantidade de água inferior a 7.000 litros para que sejam produzidos 2 quilos de alimento? Você vai observar que a tabela 1, ela traz por quilo. Então, somando aí, no caso, 2 quilos, né, o dobro da quantidade de água, nós vamos ter apenas inferior ao dobro dessa quantidade, né? No caso, necessitam de uma inferior a 7.000 litros. Nós vamos ter o açúcar, que vai dar 6.680, nós vamos ter o leite, que vai dar 4.000, e o trigo, 2.000, aqui no caso 286, o trigo vai dar aí uma média de uns 500
e 72 litros, tá bom? Então, a resposta é o açúcar, o leite e o trigo. Lá na letra D, letra E, nós temos os litros de água no total. Quantos litros serão necessários para produzir 500 gramas de cada um daqueles produtos, tá? Então, aqui na tabela, traz a quantidade para produzir 1 quilo. Então, você vai dividir todo esse somatório por 2, porque isso aqui é a metade, são 500 gramas. Então, a resposta é 15.913 litros. E a letra F é uma resposta pessoal, tá certo? O exercício da página 119, exercício 9, ele traz uma estimativa para os novos casos de câncer no Brasil em 2016, tá? Aqui como tá em preto e branco, mas nós temos aí o primeiro, parece-me que para as mulheres, a primeira barra, né, horizontal, e a segunda para os homens. A questão aí, na letra A, pede o quê? Estima-se que em 2016 os homens serão a maioria diagnosticada com alguns tipos de câncer. Então, quais são esses tipos de câncer, né, em que os homens são mais acometidos? Então, nós temos aí o estômago, 12.920, nós temos o câncer de bexiga, 7.200, temos o câncer de esôfago, 7.950, e temos também o câncer de pulmão nos homens, que é 17.330. Então, a resposta da letra A são esses tipos de câncer: estômago, bexiga, esôfago e pulmão. Já na letra B, pergunta qual é a estimativa de novos casos de câncer de pulmão que serão diagnosticados no Brasil, né? Então, nós temos aí mulheres de câncer de pulmão 10.890 e de homens 17.330. Então, a quantidade de novos casos é a somatória dos dois, né, de homens e mulheres. Na letra C, da estimativa dos cânceres de bexiga, que serão diagnosticados no Brasil em 2016, qual é o percentual aproximado de diagnósticos em homens? Agora não vai se referir ao câncer de bexiga na população pesquisada. Então, na bexiga, nós temos nos homens 7.200. Ao todo, somando homens e mulheres, né, 2.470 mais 7.200, nós vamos ter 7.200 dividido por 9.670, então, aproximadamente, será de 74,46%. Tá certo? Essa estimativa aí de câncer de bexiga. O exercício da página 120, a questão 10, traz um gráfico aí também de barras horizontais sobre as etnias indígenas mais populosas do Brasil em 2010. Tá certo? A primeira pergunta é quais são as duas etnias com as populações mais próximas à metade apresentada pelo povo ticuna, né? Se você for observar mais próximo à metade, os intervalos aí entre essa população é a Yanomami e a Teneteara, né? Essas duas aí. A letra B pede que você calcule a população indígena aproximada que declarou pertencer a alguma etnia, sabendo que os ticuna corresponde a 6,8% desse total. Então, a população ticuna é de 46.045 indígenas. Ela representa apenas 6,8%. E ele quer saber toda a população indígena, 100% dela, representa quanto? Então, meio pelos extremos, eu tenho 46.045 vezes 100, dividido por 6,8. Então, essa população aí é de 677.132 e ainda tem mais alguma coisa aí. Se você for aproximar, 677.100, por exemplo, indígenas, tá certo? A letra C é uma resposta pessoal também. A questão número 12, uma questão do Enem, né? Trabalha aí dois ambientes, né, de cultura de bactérias, a primeira com 350 bactérias, a bactéria 1, e a 2 com 1.250. O gráfico representa essas quantidades. A pergunta é, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? O que você vai fazer? Você vai somar a
cultura em cada dia da semana. Fazendo esse somatório, você vai observar que a cultura máxima ela acontece em que dia? No dia da terça-feira, né? Que é 1.100 do tipo 2 mais 800 do tipo 1, que vai dar 1.900 bactérias. Esse é um número maior, tá certo? No exercício da página 121, a questão 14, traz aí um gráfico de setores, né, de cestas convertidas de acordo com a pontuação. Você vai observar no seu livro didático que 60% é azul, né, são as cestas de 2 pontos, 25% é amarelo, são as cestas de 3 pontos, e os 15% vermelhos são as cestas de 1 ponto. Pergunta aí na letra A, de quantos pontos foi a maior parte das cestas convertidas pela equipe? Então, a maior parte representa 60%. E 60% aqui, nesse caso, representa as cestas de 2 pontos. Na letra B, sabendo que essa equipe converteu 40 cestas ao todo, qual foi a pontuação obtida por ela em toda a partida? Então, o que é que nós vamos procurar aqui? Nós vamos procurar os pontos obtidos, no caso, de acordo com cada percentual. 40 cestas é o total, né, efetuado, 5%. Então, 60%, que é a cor azul, representa quantas cestas? Fazendo o cálculo, nós temos 24 cestas. O azul representa cestas de 2 pontos, então nós vamos ter 48 pontos. Já nas cestas amarela, né, que representam aí 25%, ó, nós vamos fazer o produto do meio, vai dar 1.000 dividido por 100, né, vai dar 10. As de 25% são as cestas de 3 pontos, 3 vezes 10, 30 pontos. E na última, que são as cestas vermelhas, que representam 15%, que 40 vezes 15 dá 600, dividido por 100 dá 1. Dá 6, e 6 vezes 1 ponto, que é a cesta vermelha, são 6 pontos. Então, fazendo esse somatório, nós vamos ter a pontuação total na partida da equipe, né? Que no caso são 84 pontos. A última questão proposta é a questão número 16, né? Traz um gráfico de pirâmide etária sobre a população residente na Bahia por sexo e grupo de idade em 2010. A pergunta da letra A é: quais faixas etárias possuem entre 640 mil e 650 mil indivíduos entre homens? Então, você vai observar aqui, só do lado entre homens, aqui tem entre 640 e 650 mil. Nesse caso, são essas duas populações etárias aqui, ó, de 20 a 24 e de 25 a 29. Já na letra B, na faixa etária entre 0 e 4 anos, há mais homens ou mulheres? Se você observar lá no gráfico, né, nas duas, na mesma faixa etária, comparando, você vai observar que existem mais homens. E na faixa etária entre 60 e 64, existem mais mulheres. A resposta da letra C é uma resposta pessoal, tá certo? Então, espero ter tirado as dúvidas aí a respeito desse nosso primeiro exercício aí. O vídeo é doméstico, vão desculpando, mas é o que dá para fazer no momento. Beijo e até a próxima aula.